Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução da prova de Química do Enem de 2022. Eu selecionei o caderno azul. Esse vídeo é a junção de todas as questões gravadas individualmente que eu tenho aqui nesse canal. Eu juntei todos os vídeos nesse único vídeo. Então você pode assistir tanto cada questão individualmente, como todas as questões resolvidas nesse vídeo. Bom, para quem for ver por esse vídeo completo, bora começar as nossas questões. Vamos dar uma olhada na questão número 91. A figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno, TCE. Esse composto está aqui embaixo, passei uma marcação aqui, olha. Repara que ele chama tricloroeteno. Então ele tem 3 átomos de cloro, estou destacando os 3 aqui, e eteno são 2 carbonos aqui então. É um agente desengraxante. Em razão de vazamento de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida, densa, não aquosa, que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que está indicado aqui e está marcado aqui, e está aqui também. Esse persulfato que é convertido no radical SO4-, que está aqui, então essa reação está indicada aqui, por minerais que contêm o íon ferro terceiro. Então, isso aqui está descrito aqui, nessa parte do trecho. Então, essa fase líquida não densa, está aqui o íon ferro, está aqui toda essa equação descrita aqui nesse texto. O esquema representa uma forma simplificada de mecanismo de ação química sobre o TCE e a formação de produtos de degradação. Então, a gente tem a sequência de equações aqui. E agora a pergunta: esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações D. Então, a gente vai olhar para essas reações e tentar reconhecer que tipo de reação nós estamos tendo aqui. Minha dica é: pega esse composto que está aqui, o TCE. Na sua folha de prova você conseguiria resolver isso, aqui ficou muito apertadinho, então por isso eu copiei essa molécula aqui ao lado. E vou copiar o primeiro produto que ela se forma aqui, que é esse outro composto que eu estou passando o mouse aqui, copiei ele aqui. E agora a gente vai achar o NOx desses elementos para achar o NOx do carbono, o que está acontecendo com o carbono nesta reação que está aqui. Para isso, olha só, o hidrogênio tem NOx mais 1, o cloro tem NOx menos 1, então os ligantes ao redor desse carbono tem NOx mais 1 e menos 1, então esse carbono vai ter que ter NOx 0. Esse outro carbono ele tem cloro, cada cloro tem NOx menos 1, então esse carbono vai ter NOx mais 2. Só que se você olhar dessa situação para essa situação, cloro e cloro não mudou, o que mudou foi o lado direito, então aqui era hidrogênio e cloro, aqui agora passou a ter dupla O e OH. Então vamos achar o NOx desse oxigênio aqui, é menos 2, o NOx do hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 2, então o total de carga que vai contribuir aqui é menos 1. Então ao redor desse carbono tem NOx menos 2 e menos 1, então esse carbono vai ter que ser mais 3. Então, o que está acontecendo com o carbono aqui nesse exercício é uma oxidação. Então, a reação aqui, ao longo do processo, a gente pode fazer isso com as outras moléculas que estão aqui, você vai poder perceber, mas aqui a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Olha, o que eu vejo aqui é uma reação de oxidação. Com certeza tem algum elemento reduzindo também, mas a partir do momento que tem alguma substância oxidando, vai ter alguma outra substância reduzindo se eu estiver falando de uma reação completa. Aqui eu estou vendo ela, uma parte dela, tem também a outra reação que vai acabar acontecendo, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é: aconteceu a oxidação do carbono. Então aqui eu tenho uma reação de oxidação, nosso gabarito é alternativa correta, letra A. Eu não preciso testar as outras reações, então essa já me mostrou. Eu também consigo perceber que não houve nenhuma substituição, reação de substituição geralmente sai um hidrogênio e entra alguma outra substância, algum outro elemento que entra no composto orgânico. A reação de precipitação forma produto insolúvel e aqui a gente não tem nada insolúvel. A desidratação tem retirada de água, não foi o que nós vimos, e a neutralização, um ácido e uma base, e aqui o que nós temos é uma oxirredução. Essa questão, então, essa questão 91 do Enem abordou o tema NOx em compostos orgânicos. Se você quiser ver um vídeo, eu vou deixar um card aqui indicado para um short, um vídeo curto,
para que você possa fazer uma revisão de como é mesmo que acha NOx de compostos orgânicos. A gente vai resolver agora a questão número 94. Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de uso cotidiano em fábricas, hospitais, laboratórios, a fim de observar cuidados na estocagem, manipulação e descartes. Então, vou destacar aqui, são substâncias incompatíveis. Agora, o quadro elenca algumas dessas incompatibilidades que podem levar à ocorrência de acidentes. E a gente tem um quadro, substância, ácidos minerais fortes concentrados, são incompatíveis com base forte, com cianetos e com hipocloritos, porque o risco é reação alérgica, explosão, produção de oxidante forte e produto tóxico. Além disso, uma outra substância é o ácido nítrico concentrado, que tem incompatibilidade com matéria orgânica, e o risco associado é reação enérgica, explosão e produto tóxico. Considere que houve o descarte indevido de dois conjuntos de substâncias. Conjunto 1, ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio. Conjunto 2, ácido nítrico concentrado com sacarose. E a pergunta, o descarte dos conjuntos 1 e 2 resultará respectivamente em... E aí, então, o que a gente vai ver é o que acontece quando acontecem essas reações. Então, eu vou começar escrevendo aqui a reação número 1, a reação entre o ácido clorídrico, que é o HCl, e o cianeto de potássio, que é o KCN. Uma coisa bem importante aqui é você lembrar que quando você tem uma substância composta, e nesse tipo de reação, você separa o cátion do ânion. Então, aqui eu grifei embaixo o cátion, e agora eu vou grifar embaixo o ânion. A gente vai fazer uma dupla troca. E nessa dupla troca vai formar o HCN e o KCl. Então, repara que eu combinei o primeiro com o último e o último com o primeiro. E coloquei a ordem dos cátions sempre na frente. E aí, na hora que você olha para o HCN sendo formado, você precisa lembrar que esse é um gás tóxico. E como ele é um gás tóxico, a gente já consegue eliminar algumas opções, algumas alternativas. Olha, a gente fica com a A, elimina a B, elimina a C, mantém a D e elimina a E. O que nós formamos aqui foi um gás tóxico, não é um sal tóxico. O sal, cloreto de potássio, não é tóxico. Quem é tóxico é o ácido cianídrico, ou o cianeto de hidrogênio, que está aqui formado. Na reação número 2, olha o que nós temos. A reação número 2, para saber a 2, a gente tem que saber que a sacarose ela é o conjunto de glicose mais frutose. E essa sacarose tem um poliálcool, e a gente tem que lembrar que os álcoois podem ser oxidados. Então, um álcool pode ser oxidado, vamos ver se esse ácido nítrico pode ser esse agente oxidante. Olha, a gente vai achar o NOx aqui do nitrogênio, o oxigênio menos 2, vezes 3 menos 6, o hidrogênio mais 1, então o NOx do nitrogênio é mais 5. Como o NOx do nitrogênio é mais 5, repara, o nitrogênio ele é da família 5A, do grupo 15. Ele tem 5 elétrons na última camada. O maior NOx que o nitrogênio pode ter é mais 5 mesmo, e o menor menos 3. Então o NOx do nitrogênio vai de menos 3 a mais 5. Então mais 5 é o maior NOx do nitrogênio. Então, quando ele for participar de alguma reação, não tem como subir ainda mais o NOx do nitrogênio. O que pode acontecer é abaixar o NOx do nitrogênio numa certa reação. E se o NOx do nitrogênio abaixa, ele sofre redução. E quem sofre redução é chamado de agente oxidante. Então, o ácido nítrico é um agente oxidante. A gente pode perceber que essa segunda reação, faltou para o número 2 aqui, ó, essa segunda reação sugerida é uma reação que tem um oxidante forte, porque o ácido nítrico é um oxidante forte. E aí, quando a gente vai olhar para as alternativas, na liberação de gás tóxico combinado com uma reação oxidativa forte, gabarito letra A. A letra D dizia liberação de um gás tóxico e liberação de um gás oxidante. Na verdade, não. O ácido nítrico já é o ácido oxidante. Ele é um oxidante forte. Nosso gabarito aqui, então, alternativa A. Se você estiver interessado em fazer uma revisão sobre os principais hidrácidos, clica nesse card que eu vou deixar aqui para vocês. Nesse card você vai fazer um vídeo curto, daqueles shorts, em que você vai revisar os principais hidrácidos. E hoje é a questão número 97. O enunciado trazia a seguinte informação. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado
convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7% a 3% em abundância de um isótopo específico, urânio 235. Então, até esse momento, eu vou destacar para a gente aqui sobre o urânio enriquecido, que é o urânio 235. Continuando a leitura, uma das formas de enriquecimento utiliza uma pequena diferença de massa entre os hexafluoreto de urânio 235 e de urânio 238 para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Então aqui, essa diferença de massa entre urânio 235 e 238 é importante para a gente, vou destacar. Esses vapores devem efundir repetidamente, milhares de vezes através de barreira porosa formada por telhas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. E a pergunta: considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao de efusão pode ser empregada para tal finalidade? Então, o que nós podemos fazer para separar dois materiais, duas substâncias que apresentem massa diferente? E aqui, nessa questão, nós vamos separar as opções e ver sobre o que estão falando cada opção. Por exemplo, na alternativa A, estão falando sobre peneiração. Quando a gente separa dois materiais por peneiração, nós estamos separando os materiais que tenham tamanhos diferentes. Então, a peneiração separa materiais de tamanhos diferentes. Na letra B, está sugerindo centrifugação. A centrifugação é uma técnica que acelera o processo da decantação. E a decantação é uma técnica de separação de misturas que separa materiais que apresentam densidade diferente. E uma das variáveis, né, quando nós temos diferente densidade, duas coisas podem variar, ou é a massa ou é o volume. O que é interessante para mim aqui, ó, a densidade diferente pode significar massa diferente. Segura essa alternativa, vamos continuar nas outras. Na letra C está falando extração por solvente. Então, quando eu vou separar por extração do solvente, os dois materiais envolvidos vão apresentar diferença de solubilidade no meu solvente requerido. A letra D fala de destilação fracionada e essa técnica separa materiais que apresentem diferença de temperatura de ebulição. Na letra E fala separação magnética e essa técnica separa materiais que tenham diferentes tipos de atração por ímã. Diferente atração por ímã. Quero destacar aqui para vocês que essas três opções, C, D e E, que falam de extração, que falam de destilação, que falam de separação magnética, que estão falando sobre diferente solubilidade, diferente temperatura de ebulição, diferente atração por ímã, essas propriedades não são diferentes de um isótopo para o outro. Então, os isótopos não são diferentes ou não são diferenciados nessas propriedades. O que diferencia um isótopo do outro, a própria questão me contou aqui, ó. Vou separar o urânio 235 e o urânio 238. Esse número é o número referente à massa. Então, o que difere os dois urânios, os isótopos, é a massa. Por isso que o nosso gabarito aqui é a alternativa B, tá aqui embaixo, olha aqui nesse ladinho. Alternativa B, alternativa correta, centrifugação. Se você quiser uma revisão muito rápida sobre 3 técnicas de separação de misturas que começam com a letra D e que são fáceis de confundir, dá uma olhada nesse card que tá aqui. Nesse card você vai poder ir para um vídeo curto que diferencia decantação, dissolução fracionada e destilação. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal que toda semana está saindo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. A questão número 101. Vou fazer a leitura denunciada. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada um recebeu um código de identificação. No quadro, são apresentados os dados de concentração da sacarose e de micro-organismos presentes nesta amostra. Então, nós temos as diversas amostras, os códigos, aqui os códigos, e as concentrações, tanto da sacarose como de micro-organismos.
E então o texto continua. Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose neste tempo, para cada 1 mg por litro de micro-organismo presente na cana-de-açúcar. Que tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? Temos algumas opções aqui, então vou destacar. Nós estamos procurando quem vai ter o maior teor de açúcar depois de passar essas 10 horas, sabendo que tem uma redução de 50% a cada 1 mg por litro de micro-organismo. Então, o que a gente vai fazer? Sabendo que a cada 1 mg por litro de micro-organismo a redução é de 50%, a primeira amostra, que tem 0,7 mg por litro de micro-organismo, terá uma redução de 35%. Então, vai restar desses 13 gramas aqui, 65%. Por isso, restará 65% desses 13 gramas. Efetuando o cálculo, então, a gente vai saber que tem 8,45 gramas por litro de açúcar depois passadas 10 horas. A gente vai repetir o tipo de cálculo em todas as amostras. Tem que testar, então vamos dar sequência. Na segunda, a gente sabe que a concentração de 1 mg por litro reduz em 50%. A segunda amostra tem uma concentração de micro-organismo de 0,8 mg por litro, então vai ter uma redução de 40%. Se reduz 40%, sobra 60% desses 18 gramas. Então, 60% desses 18 gramas sobra e esse valor é de 10,8 gramas por litro. Segue fazendo o cálculo para todos, mesmo começo, 1 mg a 50%, temos 0,6, redução de 30%, vai restar 70% dos 16 que estão aqui anotados, efetuando o cálculo, chegamos em 11,2 gramas por litro. Até agora, a maior concentração é essa. Vamos seguir. Mesmo começo, 1 mg por litro reduz 50%. Nessa concentração de meio miligrama por litro de micro-organismo, a redução é de 25%. Então, vai sobrar 75% dos 14, que vai me dar 10,5 gramas por litro. E aí, fechando o cálculo na última amostra, 1 mg, 50%, a concentração aqui é 0,9. De quanto vai ser a redução? A redução vai ser de 45%, vai restar 55% dos 17 marcado aqui. Efetuando o cálculo, chegamos em 9,35. Olhando para esses valores, tenho que lembrar qual é a pergunta. E a pergunta aqui é, quando vai ter maior teor de açúcar? E de maior teor de açúcar vai ser essa daqui. Aqui tinha uma concentração de micro-organismo 0,6 e começava numa concentração 16. E essa é a RB92. Essa era uma questão que exigia que você conseguisse trabalhar com regra de 3 e de interpretação de dados. E, além disso, exigia muito cálculo. De vez em quando o Enem solta uma questão dessa que exige que você faça muito cálculo em todos os dados. Bom, essa é a questão da prova de 2022. Dá para ver que exigia bastante cálculo aqui. E a questão é a número 106. Vamos dar uma olhada no enunciado. A penicilina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. A penicilina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. A carboxila, cujo pKa é igual a 1,8, o grupo amino, que pode ser convertido em grupo amínio, cujo pKa é igual a 7,9, o grupo tiol, cujo pKa é igual a 10,5, sabendo que pKa é igual a menos o log do Ka, e temos a fórmula da penicilina, e a pergunta: qual a estrutura derivada da penicilina é a predominantemente encontrada na urina? Vamos dar uma olhada agora numa informação bem interessante que o enunciado nos trouxe, que é que a urina está com pH entre 5 e 7, isso significa que é um pH ácido. Além disso, foi anunciado para a gente que o grupo carboxila, COOH, tem um pKa de 1,8. A gente sabe que quando o pH for maior do que o pKa, que é o que acontece aqui, o pH do meio, que é o pH da urina, é um pH entre 5 e 7, ele é maior do que o pKa dessa estrutura, que é 1,8. Então, essa estrutura, COOH, vai ficar desprotonada, quer dizer, vai ficar sem o H+. Então, a gente vai passar pelas alternativas procurando o grupo carboxila para ver se ele está protonado ou não. Aqui, na alternativa A, a gente vê que ele está desprotonado, está faltando o H+ daqui.
Então, temos a alternativa A. Na alternativa B, o H está aqui ainda, não desprotonou, então não é a alternativa B. A alternativa C está desprotonada, a D e a E estão protonadas. A gente cancela a D e a E, que está com o H aqui ainda. Olha para o grupo amínio, que tem um pKa de 7,9, 7,9. É um pKa maior do que o pH, que o pH é 5, entre 5 e 7. Então, essa estrutura do grupo amínio tem que estar protonada. Ela protona. Então, eu tenho que procurar o NH protonada, que não está na alternativa A, nem na alternativa B. Na alternativa C está protonada, está aqui o H+, e na alternativa D também está, na E também, só que eu já tinha eliminado essas opções. Então, eu vou ficar aqui agora, nesta questão, por conta dessa informação do pKa, dessas duas estruturas, até do próprio grupo tiol, tem o pKa maior do que o pH, o grupo tiol, ó, nessa alternativa, que é a única que tem 2 itens corretos, está protonado, o H+, não saiu daqui, então nosso gabarito desta questão é a alternativa C. Essa era uma das questões mais difíceis, ela exigia algo que não costuma ser cobrado no ensino médio, que é essa informação aqui, que quando o pH da solução é maior do que o pKa de uma estrutura, ela desprotona, quando o pKa for maior, então ela protona, ela recebe H+, então aqui essa questão cobrava algo que não é comum do ensino médio. Se você estiver interessado em fazer uma revisão curta e rápida sobre conceitos modernos de base, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui, que vai levar você para um short que eu gravei sobre conceitos modernos de ácido base, conceito de Bronson e de Lord. Estamos na questão número 107. A questão do dia é: a biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. Tem uma reação química aqui e depois a pergunta. Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+ é... Bom, a gente acabou de resolver uma questão que discutia ácidos como sendo substâncias que liberam H+, ou substâncias capazes de doar o H+, e aqui nessa questão está perguntando qual que é o papel desse H+ nessa reação. Para isso, acho que vai ficar bem tranquilo se a gente destacar aqui esse primeiro bloquinho. Esse é o bloquinho dos reagentes, ó, o H+ aqui. Aí vamos destacar essas etapas intermediárias que estão aqui, e então até chegar na etapa final. Então, o que eu quero entender é que o reagente está aqui em cima, o produto está aqui embaixo, e o H+, que está aqui atuando nos reagentes, está aqui sendo liberado no produto. Então, o papel, qual é a função do íon H+? Essa é a pergunta do Enem. Veja só, se eu estou vendo que o H+, ele entra nos reagentes, e depois ele é regenerado no produto, e isso é muito importante, isso caracteriza um tipo de substância, possivelmente você já pensou de quem nós estamos falando, quem usa numas etapas anteriores e depois regenera no final do processo, isso é um catalisador. Então, o catalisador é uma substância química que tem um papel, o papel de aumentar a velocidade de uma reação. Então, nessa questão, eu tinha que descobrir que o H+ é catalisador, e aí eu percebia, procurava dentre as alternativas aquela que estivesse mais próxima de uma afirmação da atuação de um catalisador. Se você quiser fazer um pouco de revisão sobre como atua um catalisador, vou deixar um vídeo curto aqui para vocês, é uma revisão bem rápida sobre como atua um catalisador. A questão de hoje é a questão número 108, e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta: o ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com NaOH a 0,10 mol por litro, consumindo um volume igual a 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação que está aqui mostrada para a gente, a equação de titulação. Num exercício de titulação, a minha sugestão é: faça a leitura do enunciado, destaca as informações importantes, obtenha a equação química balanceada, e aqui ela está balanceada, e aí logo embaixo de cada substância você vai anotar os valores oferecidos pelo enunciado. Por exemplo, o texto me fala que vai pegar 25 ml do vinho, que é onde tem o ácido tartárico indicado aqui na equação. O texto também me afirma que tem uma base NaOH
com a concentração de 0,10 mol por litro e dessa base utilizamos 8 ml. Para você resolver um exercício de titulação, você então, depois de anotar as informações debaixo de cada substância, de que eles tiveram os dados, força a descobrir mol de uma delas. E é o que a gente vai fazer agora. Se a concentração é de 0,10 mol em cada 1 litro, sendo 8 ml, qual é o número de mol? Observe que, como está aqui em ml e nós temos que deixar litro sobre litro, eu coloco vezes 10 a menos 3 aqui, que é simplesmente para converter o volume. Multiplicando em cruz, então, temos que a quantidade em mol de NaOH é de 0,810 a menos 3. A gente sabe informação sobre o NaOH, mas nós queremos informações sobre o ácido tartárico. E para fazer essa mudança, a gente vai jogar na estequiometria. E a estequiometria nos mostra que a cada 1 mol do ácido nós temos 2 mols de NaOH. Então, quantos mols serão do ácido? Se são 0,810 a menos 3 mols de NaOH, pelo cálculo da concentração que a gente fez aqui. Então, executando o cálculo, temos 0,410 a menos 3 mols do ácido. E aí agora, para fechar, temos aqui embaixo da fórmula estrutural do ácido tartárico que a massa molar dele é de 150 gramas por mol. Então, armando uma regra de 3 aqui, 150 gramas em cada 1 mol, como são 0,410 a menos 3 mols, qual que é a massa que a gente tem aqui dessa substância? Essa é a massa, 60 vezes 10 a menos 3 gramas. Como a gente está procurando a concentração em grama por litro, nós vamos utilizar essa fórmula, ó, C é igual a M1 sobre V. Tem um vídeo curto que eu vou deixar indicado aqui para vocês, dá uma procurada. Esse vídeo curto revisa essa fórmula, M1 sobre V, e então, efetuando o cálculo, 60 vezes 10 a menos 3, dividido por 25, 10 a menos 3, a gente chega no número de 2,4 grama por litro, que está indicado na alternativa letra B, 2,4 grama vezes litro a menos 1, a 109. O elemento iodo, símbolo I, tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do isótopo I-131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 micrograma do isótopo 131 foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro. E aí você tem aí uma tabela com os dias, com a massa residual, e aí a pergunta é, após 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de. Então, nessa questão, a gente vai destacar algumas informações. Trata-se do iodo 131, trata-se de uma massa inicial de 12 micrograma desse mesmo isótopo e foi monitorado por 14 dias. Então, vamos marcar aqui no gráfico que no tempo zero a massa inicial era 12. O texto fala pra gente que foi monitorado durante 14 dias, mas eu não vou olhar no 14º dia, eu vou olhar no 8º dia. Eu vou olhar no 8º dia porque foi nesse momento em que a massa inicial de 12 gramas decaiu a sua metade, veio para 6 gramas. Então, eu quero saber em 40 dias, e aí eu vou fazer um cálculo sabendo que a tal da meia-vida desse átomo de iodo tem um período que eu descubro aqui. Então, vamos organizar essa informação. Ó. O que é meia-vida? É o tempo que demora para chegar na metade. A massa inicial era de 12 gramas. A metade de 12, 6 gramas. Então, a massa de 6 gramas é a metade da massa inicial. E o tempo que demorou para sair dos 12 gramas e chegar em 6 gramas é de 0 a 8 dias. Então, eu concluo que a meia-vida dessa amostra é de 8 dias. Então, agora a gente segue fazendo decaimentos. Quero chamar a atenção de vocês aqui que muita coisa em química é regra de 3. E, às vezes, isso vira até uma piada entre os professores das outras disciplinas e os professores de química. Só que meia-vida não podemos fazer por regra de 3, eu tenho que fazer no decaimento. Se a meia-vida é de 8 dias, vamos começar aqui. Como é que eu vou descobrir esse tempo total? Eu posso até fazer uma razão aqui e eu descubro que eu preciso ter um total de 5 decaimentos. Porque se eu tenho um tempo total de 40 dias e a meia-vida vale 8 dias, eu preciso de 5 decaimentos. E a gente começa fazendo agora os 5 decaimentos. A gente tem uma massa inicial de 12 gramas, a metade é 6 gramas, a metade de 6 é 3, a metade de 3 é 1,5 e mais um decaimento, metade de 1,5 é 0,75 e a metade de 0,75, por fim, 0,375. Observe que tivemos, olha, 1,
2, 3, 4, 5 decaimentos. É preciso passar por 5 decaimentos até chegar nos 40 dias, que foi o que a questão do Enem perguntou pra gente. Então, se a massa, depois de 40 dias, chega a 0,375, isso significa que esse número é aproximadamente 0,4 microgramas, como está indicado na alternativa D, que está indicada aí para vocês. 113. O enunciado nos trouxe que a nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como ferro, que, em presença de oxigênio e água, sofre oxidação, conforme ilustra a equação química que você pode visualizar aqui do lado esquerdo do seu vídeo. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, ZrO2, e alumina, Al2O3, sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Tem uma referência e a bibliografia. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no... E aí você tem algumas opções. Vou destacar algumas coisas mais importantes. Que nós queremos é garantir a durabilidade e a resistência à umidade usando zircônia, ZrO2, e alumina, Al2O3. Bom, isso nós vamos pôr, segundo o nosso texto, no ferro para proteger esse ferro que eu desejo proteger. Então, nós estamos falando sobre a proteção de corrosão, e aqui eu tenho certeza que quase todo mundo está pensando que essa é uma questão de metal de sacrifício. Eu também pensei que era uma questão de metal de sacrifício. Mas quando a gente vai ler as alternativas, a gente começa a ficar sem saída. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lembrar o que é um metal de sacrifício. O metal de sacrifício, ele oxida no lugar do ferro. Ele oxida numa tentativa de proteger o ferro da oxidação. Então, esse metal, ele tem que estar na forma metálica para que ele possa sofrer oxidação. Geralmente, eu encontro esse metal em sua forma metálica. E aí, esse metal sofre oxidação no lugar do ferro. E a gente já viu algumas vezes o zinco sendo cobrado como metal de sacrifício. E aqui a gente tem zircônio, não zinco. E tem um detalhe. O zircônio aqui, na forma do seu óxido, e o alumínio, que também é um bom metal de proteção, nas coisas que foram oferecidas pelo enunciado, esses dois metais não estão em suas formas metálicas e ainda já estão no seu NOx máximo. Já tem carga, no caso do alumínio, mais 3, no caso do zircônio, mais 4. Então, eles já estão oxidados. E se eles já estão oxidados, eles não vão ser usados como metais de sacrifício nessa história contada aqui nessa questão. Então, quando a gente vem olhar as alternativas, olha só, a alternativa A falou assim: proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor. Se esse metal vai oxidar no lugar do nosso ferro, o metal a ser protegido, é verdade que ele tem ele é fortemente redutor. E é verdade que estamos falando de uma proteção catódica. Porém, o zircônia e a alumina não vão ser usados como metais de sacrifício. Não é a alternativa A, porque a alternativa A está falando de metal de sacrifício. A alternativa B sugere o uso de metal de sacrifício, que oxida no lugar do ferro. Poxa, eu estava pensando em metal de sacrifício, a alternativa está falando exatamente disso. O problema é, mais uma vez, que o que foi oferecido no texto da questão não é metal de sacrifício, porque ele está no seu grau máximo de oxidação. Letra C. Passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido. Bom, a alternativa D está sugerindo que deixar aí um ferro por volta do ferro metálico dificultaria a sua oxidação. Mas se a gente não encontra nenhuma melhor, a gente vai encontrar. Olha só, letra D. Uma barreira, um efeito de barreira que impede o contato com um agente oxidante. Esse efeito de barreira seria uma substância que impede a entrada do gás oxigênio, porque afinal de contas, esse oxigênio aqui, ó, tô apontando para ele na equação, ele está com um NOx 0, ele vai para o NOx menos 2, ele vai sofrer redução e ele é, portanto, um agente oxidante. Então, quando você coloca uma barreira de zircônia e de alumina, você impede a entrada de O2, você tem um efeito de barreira
Esse é o gabarito oficial da prova do Enem. E essa foi uma questão muito diferente de tudo que a gente já encontrou. Bom, a alternativa E, só para passar por ela, a alternativa E sugere que é uma galvanização que usa outros metais de menor potencial de redução. Se fosse a escolha de um metal de sacrifício, seria isso mesmo, metais com baixos potenciais de redução. Então, observa que essa questão, nas alternativas que não são corretas, está sendo descrito um metal de sacrifício. Como ele oxida no lugar, ele oxida no lugar do outro, ele é fortemente redutor, tem baixo potencial de redução, mas os materiais oferecidos já estão oxidados, portanto, eles não vão sofrer oxidação. E o único papel deles mesmo vai ser uma barreira que impede o contato do oxigênio. Seria mesmo uma barreira física. É a questão número 117. E o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, CaCO3, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. Então, aqui no Erlenmeyer você vê o mármore, o ácido, está tampado, por aqui vai escapar uma substância, que é um gás que vai passar aqui na água, você vai ver subindo as bolhas desse gás. O gás obtido no experimento é... Aqui o estudante está sendo cobrado qual é a reação que acontece. A gente sabe que esse carbonato de cálcio, CaCO3 e esse HCl vão reagir. Então, eu vou escrever os dois aqui, ó. CaCO3, carbonato de cálcio, HCl, quando forem reagir, formam íons. Então, vou escrever aqui os íons Ca, 2+, CO3, 2-, e H+, e Cl-. Aí a gente vai fazer dupla troca. O que é? Combinar o cátion da primeira substância com o ânion da segunda. E o cátion da segunda com o ânion da primeira. E os produtos ficariam assim, CaCl2 e ainda o H2CO3. O H2CO3 é o ácido carbônico. Esse é um ácido fraco que se decompõe facilmente. Como esse ácido é fraco e instável, esse símbolo aqui é o símbolo de instável. Esse ácido fraco e instável se decompõe facilmente em H2O e ainda CO2. Esse CO2, então, é o gás que vai escapar por aqui. Olha só, essa questão aborda um tema muito importante para os estudantes de química, que é a reação com carbonatos e ácido. Sempre que você tiver um sal de carbonato reagindo com ácido, você vai ver a formação de bolhas devido a essas bolhas de CO2 que vão escapar por aqui. Por isso, seu gabarito, a alternativa correta é a letra C. É a questão número 120. E o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, H2O2, produzindo água e gás oxigênio. Os resultados do ensaio estão apresentados no quadro. E aí você tem um quadro e a pergunta é: os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo ou pela. E aí agora você tem que analisar essa tabela e escolher uma das alternativas. Eu vou destacar algumas coisas importantes que o enunciado nos trouxe. Nos trouxe que é uma atividade catalítica de uma enzima. E aí aqui a química faz uma interface com a biologia. Eu preciso lembrar que a enzima é um catalisador biológico e a enzima também é uma proteína. E as proteínas, quando você passa de uma temperatura, que lá na biologia a gente chama de temperatura ótima, pode acontecer algo especial com a sua proteína. É isso que eu tinha que pensar na resolução dessa questão. Então vamos olhar aqui nessa temperatura de 15 graus Celsius, a atividade máxima da enzima foi alcançada nesse ponto. Normalmente, quando a gente estuda em cinética química, o aumento da temperatura aumenta a velocidade de uma reação. Mas como nós estamos lidando com uma enzima que é uma coisa biológica, ela tem uma temperatura máxima de funcionamento. Como disse, lá na biologia isso é a atividade ótima da proteína, da enzima. Então vamos lá, analisando as informações. Será que os diferentes resultados são justificados pela variação do pH, pelo aumento da energia de ativação, pelo consumo da enzima durante o ensaio, pela diminuição da concentração do substrato, pela modificação da estrutura tridimensional da proteína, da enzima? Bom, modificação da estrutura tridimensional quer dizer que a enzima desnatura. E esse é mesmo o gabarito da nossa questão. O gabarito, então, aqui, alternativa E. Modificação da estrutura tridimensional significa que a nossa proteína desnaturou. Essa é a questão de hoje é a questão 124. E o enunciado nos trouxe. Durante o ano de 2020,
Impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminação com SARS-CoV-2, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras e túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias. Tem referência bibliográfica e a pergunta. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância se deve à sua ação química como? E você tem aí algumas opções. Vou destacar uma informação aqui do texto, que é a ação descontaminante do ozônio, esse efeito de agente sanitizante e a pouca atenção que se deu à toxicidade desse alótropo do oxigênio. A fórmula do ozônio é O3, o NOx desse ozônio é zero, porque toda substância simples tem NOx zero. Se o NOx desse oxigênio é zero, quando ele for participar de qualquer reação química, ele vai se transformar no oxigênio com outro NOx possível para esse elemento. Se você quiser tomar um pouquinho de aula de NOx, vou deixar um card aqui para você acessar uma aula completa de NOx, passo a passo, devagarzinho, como é que você treina para encontrar o NOx dos elementos. E o oxigênio, quando ele vai formar compostos, o NOx do oxigênio, menos 2. Mas se for um peróxido, aí o NOx do oxigênio pode até ser menos 1. Mas em geral, o NOx do oxigênio nos compostos é NOx menos 2. Então, a gente sabe que o oxigênio participa de reações formando compostos em que o NOx do oxigênio é menos 2. Ou seja, o que vai acontecer com esse oxigênio, que já está com NOx zero, se vier para menos 2, o que acontece é uma redução. Poxa, se o oxigênio sofre uma redução, ele é um agente oxidante. Então, o ozônio é uma substância bastante oxidante. Por isso, o gabarito aqui, alternativa B. E essa era uma questão que estava tentando descobrir se você sabia NOx de elemento e qual é o papel do oxigênio em algumas reações. O ozônio, ele participa de algumas reações bastante importantes na química orgânica, as reações de oxidação de alcenos, e o ozônio é um dos reagentes possíveis de você encontrar. Então, pode ser de alcenos, pode ser de alcinos, mas você chama essas reações de ozonólise. Aqui, nessa questão, a abordagem era sobre NOx do elemento, oxigênio, aqui no ozônio e na maioria dos compostos. Por isso ele é agente oxidante. 126. O enunciado nos trouxe a seguinte informação. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação, numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Essa questão, moçada, também deu bastante falação no final da prova, porque para tirar sólidos não dissolvidos nós temos duas técnicas e as duas estão nas alternativas dentre as opções que estão aqui. Então, vou tentar mostrar por que é uma delas e não a outra, vou destacar algumas partes aqui do nosso texto. Tem um alto índice de sólidos suspensos, então tem muito sólido suspenso. E é tratamento de água. Aliás, rapidinho, tratamento de água, questão que não falta na prova do Enem, né? Vou deixar um card de pelo menos uma questão aqui para vocês, que a gente já fez em playlists antigas sobre tratamento de água. Questão certeira para a prova do Enem, tratamento de água. Máscara tá dando um rolezinho dele. Bom, então, olha só, nós queremos tirar grande parte desses sólidos. E é verdade que decantação e filtração tiram esses sólidos. Mas vamos trabalhar com um pouco mais de detalhes. Sabemos que quando a água está com esses sólidos aí, nós temos uma mistura do tipo heterogênea. E é uma mistura heterogênea que tem um sólido e um líquido. E a gente estuda principalmente duas técnicas para separar sólido de líquido. Uma delas é a decantação, tem alternativa, e a outra delas é filtração.
E no tratamento de água nós temos que tomar uma decisão. Quem é que vai tirar grande parte desses sólidos? E o nosso gabarito é a letra B, porque a decantação é a responsável por tirar a maioria do sólido. Como a filtração ela é mais eficiente, ela vai ficar numa etapa sequencial para tirar o que a decantação ainda não tirou. Então, por isso, o nosso gabarito aqui é a alternativa B. Se você está estudando para o Enem, quero te fazer um alerta. Se você não estudou tratamento de água, para tudo, vai estudar tratamento de água e tratamento de esgoto também. O Enem gosta muito de abordar esses temas, eles são realmente muito importantes. Você precisa entender todas as etapas do tratamento de água e até do tratamento de esgoto. Verdade, essa questão tinha essas duas possibilidades, eu podia marcar decantação e filtração. Eu marco decantação porque ele pediu pra gente a retirada de muito dos sólidos, e a decantação ela vai tirar muito sólido, porque uma das primeiras etapas é a decantação, só na etapa final vai vir filtração. Mas a dica é essa, vai estudar tratamento de água, que é um assunto que aparece em muitas provas. É a questão número 129. O enunciado nos trouxe a seguinte informação. O esquema representa o ciclo do nitrogênio. E aqui tá cheio de coisa sendo falada para você sobre o ciclo do nitrogênio. Tem um monte de esqueminha, parece até uma questão de biologia. Aí o enunciado nos diz que a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. E aí a pergunta, depois de uma referência, a pergunta. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de qual composto? Então vamos organizar aqui as informações. O texto me falou que a chuva é ácida, que diminui o pH, está perguntando sobre um solo de baixo pH. Se o pH é baixo, quer dizer que nós temos uma elevada concentração de H+, porque pH baixo é um pH ácido. pH ácido é porque tem muito H+. E se tem muito H+, tem H+ disponível para quem quiser receber. Então, quando a gente olha nessa figura, ela não tem realmente nenhuma pista para eu saber que o pH ácido vai formar qual dessas substâncias. Mas veja só, na definição moderna de Bronsted-Lowry de ácido-base, se você não lembra dessa definição, vou deixar ela aqui para você. Pega esse vídeo, abre ele numa nova aba, deixa ele esperando na hora que terminar essa aula, vai lá olhar os conceitos modernos de ácido-base de Bronsted-Lowry. O que acontece? Se você tem um lugar cheio de H+, as substâncias vão pegar esse H+. Quer dizer, elas vão se comportar como bases e vão pegar H+. Então eu tenho que escolher dentre as alternativas qual delas que pegou esse H+ para ele. E aí qual substância foi formada. Esse é o meu texto. Olha só, N2 é uma substância que está na atmosfera, não está no solo. Então eu já vou eliminar a alternativa A. A amônia é uma substância definida como básica no conceito moderno de Bronsted-Lowry. E a amônia é básica justamente porque ela captura H+. Então a amônia, que é o NH3, quando pega H+, se transforma numa nova estrutura, se transforma no íon NH4+. Então se o solo tiver ácido, aquela amônia pega o H+, e vira NH4+. E é justamente isso que eu estou procurando. Qual substância que vai se formar com maior taxa quando tiver o excesso de H+. Então o nosso gabarito é aqui, ó, letra, vou marcar aqui, letra C, NH4+, conhecido como amônio. Olha, a alternativa D e E está me falando que vai formar nitrito e nitrato, só que o H+ não está ajudando em nada. O H+, então, que veio de um pH ácido, não está aparecendo aqui na alternativa D e E, por isso que a gente nem marca ela. Nosso gabarito é mesmo, a alternativa correta, letra C. E essa é a última questão desta playlist, dessa prova, desse vestibular. E, finalmente, a última desta prova, a questão número 131. O enunciado nos trouxe o seguinte. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco ou um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado, na história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que a estrutura desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que tinham essa unidade estrutural tornaram-se uma parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. E aí você tem o benzoaldeído, que está no óleo de amêndoa, você tem o
salicilato de metila no óleo de gaultéria, anetol no óleo de anis, vanilina no óleo de baunilha, eugenol no óleo de cravo, cinamaldeído no óleo de canela. Temos uma referência e a pergunta. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença do quê? O que todo mundo aqui tem? Acho que essa foi uma das questões mais tranquilas para quem já teve aula de Química Orgânica, que fique isso muito claro. Tem aluno de primeiro ano de ensino médio, às vezes de segundo, que nunca viu orgânica na vida, e para esse aluno, essa é quase que uma prova de grego, porque ele nunca foi alfabetizado em orgânica. Bom, aqui, o aluno que teve um pouquinho de aula de orgânica sabe que essa estrutura específica do anel aromático, que vai dar a característica do grupo aromático, é a presença do anel benzeno, que é o que a gente pode observar em todas as estruturas que estão aqui. Bom, eu encerro aqui agora essa playlist, a sequência de questões de Química da prova do Enem de 2022. Se você quiser fazer mais algumas questões de Enem de provas um pouco mais antigas, eu vou deixar aqui um link para você, um card aqui para você acessar a playlist com 100 questões de Química resolvidas e com um mapa mental no final, para você se preparar para essa prova que está chegando. Bom, é o final desse vídeo, uma boa prova para vocês, eu espero vocês em próximos vídeos e até mais!